Sejam bem-vindos! Mais uma noite aqui, 27 GeoBR, e hoje nós estamos aqui para falar do Acre. É isso aí, o projeto já está bem adiantado e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, Solange, geóloga Solange. Lourenço vai fazer aqui a apresentação. Boa noite, Lourenço. Boa noite, Emerson, boa noite, pessoal. Esse projeto aí está no modo avançado, vamos dizer assim. Sim. Nós estamos na 25, né? GeoBR já. 25. É a 25ª. 25ª? 25ª hoje. Opa! Finalzinho desse começo de projeto. É o final do começo do projeto, né, Emerson? Vem mais para frente. Mais por aí, é só esperar. Então, olha, hoje a gente tem a oportunidade de falar com uma geóloga paranaense. Ela se formou na Universidade Federal do Mato Grosso em 2000. Aí foi para o Acre. Ela tem experiências nas áreas de risco, então ela atua com área de risco, que tem bastante pesquisa mineral, mineração e a hidrogeologia. Ela, com as peculiaridades que a gente conversou, ela tem muita área indígena, muita área de preservação, que ela tem dificuldades, e os acessos e os problemas que ela tem lá são grandes também. Às vezes a gente fica aqui com aqueles problemas de acesso, né, Emerson? O caminhão atolou. Ela 5 metros. 5 metros do ponto do asfalto, o caminhão atolou. A Solange vai ter oportunidade de passar para a gente de quanto que varia esses 5 metros da onde que o caminhão atolou, as dificuldades de estrada, muita estrada por hidrovias, né? E todos esses acessos, né, que a gente conversou bastante com o Amazonas, né? E aí você vai poder conhecer um pouco dessas dificuldades. Então, seja bem-vindo, Solange. É um prazer ter você aqui com a gente, falando um pouco da geologia do Acre, da hidrogeologia e da sua experiência profissional, porque mais do que tudo isso é colocar a experiência profissional sua com poços, né? As dificuldades, as facilidades, né? Que não devem ser muitas, né? Mais dificuldades, pelo que a gente conversou, mas passar um pouco para a gente e passar um pouco para os nossos ouvintes aí. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite, Lourenço, Emerson. Então, eu até, assim, nessa questão dessa dificuldade, nós estamos mesmo pareados com o Amazonas, né? Aqui não é para qualquer um, não. Aqui a gente tem que ter, como se fala, sangue no olho, né? E espero, né, poder passar para vocês, né, essa minha experiência do Acre. Estou aqui no Acre, são 19 anos, né, de Acre. E então eu cheguei aqui recém-formada, né? Então, interessante que na minha formação, uma das disciplinas assim, que eu não gostava muito era a sedimentologia, né? Então, porque eu achava assim muito monótono, não tinha muito como levar a amostra para casa, era só, né, ensacadinha ali, então você não conseguia ver muitas estruturas a não ser em campo, né? Então, e quando cheguei no Acre aqui, foi um choque, né? Que eu andava, né? Então, quando eu cheguei assim no Acre, eu falei, eu tenho que conhecer esse estado, eu tenho que saber, né? Todos os cantos desse estado, né? E alguns municípios eles só têm acesso por água, né? E por avião, né? Não temos estrada, como é o caso de Jordão, Taumaturgo, Porto Walter, né? Então, eu fui trabalhar no órgão ambiental, porque seria o melhor para que eu pudesse estar nesses locais, né? Mais longe possível, né? E lá fiquei, né? Desde que eu cheguei no Acre, em 2003, fiquei até 2008 no órgão ambiental que se chama Instituto Meio Ambiente do Acre. E aí, muitas histórias, né, aconteceram, desde quase queda, né, do avião, né, teve uma vez que a gente foi para Jordão e na descida o piloto, né, bateu uma pontinha da asa numa árvore, né. Então, a gente desceu com tudo, né? Aí chegou a notícia aqui que a gente tinha, né? Já era. E
nas voltas, né, e a única saída, né, então nós tínhamos, ou seria de barco, né, seriam 3 dias até a próxima cidade chamada Tarauacá, e eu tinha que voltar de avião, não tinha como ir com o mesmo avião, né. Então, quando eu entrei no avião, o piloto começou a me amarrar de todo quanto é jeito, né. Tentamos uma primeira vez, o avião atolou na pista. Temos que descer, desatolar o avião, botar o avião de novo, aprumá-lo na pista, e assim a gente saiu de lá, né? Eu sei que nós estávamos em 9 pessoas, só voltou 2, corajoso, eu e outro colega meu. Então, assim, né, foi bastante experiência, né, que o Acre, um desafio muito grande, mas eu costumo dizer assim que são nesses limites, né, que a gente se conhece. É quando a gente é levado ao extremo, né, da nossa profissão, ao extremo do trabalho da gente, é que você começa a se conhecer. Então, como é que... eu tive que desenvolver algumas técnicas aqui no Acre de pesquisa, porque, assim, tanto é que eu coloquei, né, vou mostrar a vocês, aqui a nossa base principal aqui é o Radam Brasil, o velho, bom Radam Brasil, né, então, de 1970, né, e até hoje ele é a base, ele é como se fosse uma bíblia, né, aqui para para nós, né, e eu percebo isso nos artigos, que ele continua sendo a base, né. Tem muitos já artigos, estudos, né, da Petrobras, tem muito, mas o Radam Brasil, ele ainda continua, digamos assim, ele não está desatualizado, ele continua ainda sendo uma fonte de pesquisa muito boa, né. Depois da entrada da Petrobras, né, então, que a gente começou a ter mais dados. Só que o Acre ele se dividiu aí em 2 partes desses dados, né? Então, é o que a gente vai conversar, né? Então, assim, minha experiência aqui no Acre... Até dentro disso, o Acre não é para qualquer um que queira, não, né? Tem esses grandes desafios que você falou, e uma grande vantagem que você está falando do projeto Radam é de ter feito a geologia, né? Porque eu falo, a geologia, ela não fica desatualizada, você agrega a informação e você aumenta o número de informações, mas nunca está desatualizado, tipo assim, isso daqui está ultrapassado. Isso daí não existe na geologia, estar ultrapassado na área principalmente de pesquisa, né? Você alimenta, você agrega e aumenta a densidade de dados, mas o fato de não estar... Então, você consegue pegar mapas antigos e eles servirem como base para você por bastante tempo, né? Exatamente. Então, o que a gente vê alguns conflitos, às vezes, né, algum pesquisador defende, né, uma linha, mas esses conflitos nada mais eles são do que apenas tentativa de agregar mais conhecimento, né, em linhas diferentes, né. Então, se você pegar, né, as questões, né, do que foi descoberto, né, da bacia do Acre, né, se você pega algumas informações, o Acre ele é pintado todo em amarelo, né, que seria a indicação da formação Solimões, né. Só que não é bem assim. Tá precisando, o Acre precisa muito de pesquisa. Quando depois, né, que eu saí do Instituto Meio Ambiente do Acre, né, em 2008, eu fui trabalhar no DEPASA, que é o Departamento Estadual de Água e Esgoto aqui do estado, né? Fiquei por um tempo lá, porque assim, né? Tipo assim, eu sou assim, né? Termina um período, né? Falei, não, aqui eu já aprendi, agora eu quero aprender um pouco mais numa outra área. Foi onde eu fui fazer perfuração de poços na região do Juruá, né? Então, lá a gente perfuramos 8 poços lá, e é onde eu, né, vi essa questão da hidrogeologia e comecei a verificar a diferença entre... Então, ou seja, eu não sou uma pesquisadora acadêmica, né, porque eu não estou vinculada a uma academia,
mas eu me tornei, digamos, uma pesquisadora intuitiva, e olhando, lendo, né, o que se escreve e aplicando e verificando isso em campo, né, para ver o que estão escrevendo, se é o que eu encontrava em campo, né. Então eu vejo assim bastante coerência, mesmo nas ideias contraditórias, né, que uns falam uma coisa, outro falam outras, um coloca algumas informações, outro coloca outros tipos de informação. E eu verifico assim que não, em campo dá para a gente verificar que não existe essas contradições. O que falta seria a pesquisa aprofundada, aquela que você vai chegar e dizer, né, quais são as características especificamente de cada formação, identificar, mapear essas formações que ainda nós não temos, né, aqui no Acre. E nessas experiência toda minha, que, né, eu falo, uma das áreas que eu gosto muito, né, que é áreas de risco, né, então o Acre, ele apresenta muito isso, né, essa questão dos deslizamentos, né, então aqui você tem, principalmente porque como a hidrografia nossa, ela é bem extensa, ela é bastante, aqui a gente tá, né, em cima de vários rios e córregos e igarapés, então a gente precisa muito verificar essa situação, né, quando acontece essa influência, né, das drenagens com as cidades, porque as cidades do Acre, elas são, a maioria delas, né, com exceção de Acrelândia, né, se não me falha a memória, todas estão à margem de um grande rio, né? Então, o que acontece? A população, ela ocupou esse espaço, né? À margem do rio. A forma de se chegar nesses locais, como até hoje ainda né? Era pelo rio. Então, isso tudo faz com que esse contato, a moradia no rio, hoje tem até criando alguns problemas, né? Então, nós verificamos isso. E há uma diferença geológica que a gente percebe, que eu percebo, e muitas pessoas percebem, entre uma parte do Acre, né, que seria Rio Branco, né, aqui, né, aqui eles chamam de Alto e Baixo Acre, com o Vale do Juruá, né? A estabilidade, ela é diferente, né, do tipo de material. A grosso modo, você chega e você diz assim, isso é tudo argila, né? Você chega e olha assim, você caracteriza o Acre como um grande espaço, né, formado por argilas, né? Mas eu, nas minhas andanças, eu já encontrei muita coisa. Encontrei minério de ferro, né, com a quantidade até melhor do que do quadrilátero ferrífero, por exemplo, né? Mas só que nós não temos quantidade, né? Então, isso que é a questão, né? Então, ou seja, nós temos aqui muitas peculiaridades, que acho que nós ficaríamos aqui um tempão conversando, né? Isso aí, até dentro dessas peculiaridades que você falou, você acabou abrindo a nossa curiosidade para a sua apresentação, e que você já colocou toda essa geologia, essa macrogeologia, essa diversidade, que às vezes a gente até expande isso daqui, horizontaliza um pouco as coisas da Amazônia, até por causa das extensões dela, né? Chamando na Grande Amazônia, a parte do Acre também, né? Então, vamos lá na sua apresentação, vamos ver um pouco da geologia, da hidro e desse material. Pois é, então assim, a gente sempre fala sobre as etapas, né? Como a gente está falando de perfuração aqui, a gente fala, né, o nosso, né, que filé mignon, né, que seriam os poços, a hidrogeologia, né? Então eu sempre busco, né, aqui é interessante, né, que né, nós temos aqui perfuradores aqui, que vocês falam, perfuradores independentes. São pessoas que eles perfuram intuitivamente e ainda usam aquela varinha de goiabeira, né, muitos aqui. Então, nós temos aqui, né, os trabalhos acadêmicos, né, nós somos poucos geólogos aqui no estado do Acre, né, nós somos, acho que, num total de 7 geólogos apenas, né,
Então, nós, assim, daí a gente tem essa questão, né, dos trabalhos acadêmicos, os relatórios técnicos que a gente elabora, que é a nossa experiência profissional, né, nisso tudo, né? Então, eu já fiz um poço, né, para água mineral aqui, né, que daí a gente tem que seguir, né, as normas certas. Então, ou seja, e aí como é que eu faço tudo isso? Aqui as ferramentas que a gente utiliza, nós usamos muito geofísica aqui, né, primeiro por ser caro, né, para a região, né, difícil acesso, tudo. Então, eu vou sempre com GPS mesmo, né, com mapeamento. Eu utilizo, né, a base do TrackMate, né, que é do GPS, e as imagens, né, do Google Pro. Então, assim, a CPRM, ela é muito presente nos meus trabalhos, na minha vida aqui profissional, né, e também, assim como a Agência Nacional de Água, o próprio IMAC, que é o Instituto do Meio Ambiente, que é o que nos regula, né, em questão, né, das perfurações, das questões ambientais, de tudo que a gente faz. O Instituto do Meio Ambiente, ele é um órgão que ele é muito presente, né? O Estado do Acre, às vezes, quando as pessoas vêm de fora, até leva um choque, porque aqui, assim, as questões ambientais, ele é muito presente em todas as situações. Vai colocar um empreendimento, né? Então tem que estar ali, solicitar, você vai perfurar um poço. Agora estamos na questão, né? Não é liberado poço, perfuração de poços apenas para condomínios, assim. Então o Ministério Público, ele proibiu novas perfurações. Então, só para indústria, essas coisas assim. Para residência, não está permitido no Acre a perfuração de poços. Assim, na mesma questão como está Mato Grosso, né, que também está na mesma situação do Ministério Público intervir, né. Eu deixo essa situação um pouco questionável, né, porque, assim, esse foi uma proibição sem estudo, sem ter, né, um estudo mais aprofundado aqui no estado, né, e aí para dizer o porquê dessa perfuração. Existe, claro, assim, o lado do que eu concordo, que é a questão da contaminação, né. Então, realmente, mas isso ele seria possivelmente, porque nós temos uma equipe no IMAC muito boa, muito preparada, que poderia estar orientando essas questões, né, de contaminação na perfuração de um poço. E a ANM também, né, que é a questão das águas minerais e também da questão, né, da mineração. O Acre, ele é apenas o agregado, né? Então, nós temos apenas areia de superfície, né? E areia de leito de rio, né? Então, são essas duas situações, né? Que daí a gente está sempre em contato com a ANM e a laterita, né? Que aqui é conhecido como pissarra, né? A prefeitura também, ela está bem presente. Nós temos um pouco de dificuldade na questão da prefeitura do interior. Elas ainda não conseguem entender, ou ainda a gente não sabe ainda qual é o problema em relação a estar pareada com a legislação federal e estadual, né? Então, há uma certa dificuldade entre a prefeitura, porque não há normatização dos procedimentos, né? Então, até hoje mesmo eu recebi uma ligação onde eu entrei com uma poligonal numa área que já foi explorada, e a pessoa disse, não, você tem que tirar essa área porque já foi explorada. Eu falei, não, eu quero regularizar essa área. Então, são situações assim, né, que a gente tem essa certa dificuldade, né, e o próprio conhecimento da geologia, né? Então, aqui eles confundem muito o geólogo com o geógrafo, né? Então, nós geólogos aqui somos meio que desconhecidos, né? Assim, tanto é que eu fui fazer um cadastro. Você falou, né, Alcilane? Só tem 7 no estado, né? Somente 7, mas a gente faz um barulho aqui, né? Então, deveria estar mais, mas acho que atuando mesmo, eu acho que tem somente eu aqui, tem uma geóloga no Juruá, mas ela trabalha muito na área indígena. Eu fiquei na área indígena por um tempo, né? Então, talvez seja isso, né? Não sei, mas vamos lá, vamos
continuar aqui. Tiramos a sorte grande em te encontrar, então, hein? Como é que é? Tiramos a sorte grande aqui em te encontrar, ter o contato seu e, enfim. Eu acho que eu vou me sentir um pouco assim especial, né? Porque realmente, Emerson, aqui, assim, eu acho que vocês não encontrariam aqui morando no estado do Acre, né? Talvez alguém poderia estar falando. Na realidade, qualquer geólogo pode estar falando a respeito, né, da geologia do estado do Acre, né? Porque aqui a gente tem trabalhos, né, que publicados. Mas a questão da experiência aí já muda, né, a situação, né? Então, nós... Esse é o diferencial. Esse é o nosso diferencial. Então, esse é o meu peixe que eu tenho que vender, né? Eu tenho experiência de campo, né? Então, muita... então, ou seja, né, a localização nossa, né, como todos já estão sabendo, né, o Acre, né, a gente costuma muito ser zoado, né? O pessoal diz assim, né? O Acre existe, né? O Acre existe, né? Então eles zoam a gente, né? A gente vê assim, mas a gente não liga para isso, não. A gente ri, né? Junto, né? Então nossa demanda hídrica subterrânea aqui no Acre, a gente ainda tem muita... As cidades, elas têm seu abastecimento feito, né, pelo DEPASA, né? Então, tem alguns locais, mas ainda existe a popularização, né, do poço ou da questão das cacimbas, né? Os poços Amazonas, né? Então, essa é uma das questões, assim, que aqui no Acre nós temos muito isso. A perfuração, né, de cacimbas em áreas de nascente. Né? Há um grande equívoco, né? Eu costumo dizer, né? Quando fala assim que a Amazônia é a questão, né? Que aqui tem água em qualquer... Nós temos um período de seca muito severo. Nossos rios chegam a níveis alarmantes aqui, né? E isso é natural. Quando você pega o histórico, isso é sempre assim. Então, a nossa escassez, né, de água, né? Então, quando a gente entra, agora nós estamos entrando no período, né, que está diminuindo a questão da precipitação pluviométrica. Então, isso para nós, né, é bem característico isso. Nós temos o inverno, o verão, né, e o inverno. Né? Eu, como sulista, né, eu tenho 4 estações. Eu cheguei aqui no Acre com 4 estações, e aqui eu derrubei 2, né? Então, ou seja, eu fiquei só com 2 estações, o inverno e o verão, né? Então, o que seria o inverno? O inverno seria a chuva, né? Muita chuva, o inverno, esse é o período de inverno, né? E o verão é o período, né, que a gente está entrando agora, e ele vai até outubro, mais ou menos, né? Às vezes a gente avança mais, às vezes a gente recua mais, né? Isso depende muito, né, de como vai estar, né, a questão da precipitação, né? Os aquíferos aqui no Acre... Só fazer uma pergunta aí para você. Aqui, em relação à própria Amazônia, vocês estão mais perto das nascentes dos rios, né? Que eles vão ser afluentes dos rios amazônicos, né? Isso, nossos rios, por exemplo, que são grandes rios, né, que alimentam a bacia amazônica, que seria o Juruá, o Purus e o Rio Acre, inclusive eles não nascem no Acre, né? Nós estamos mais próximos, mas eles são rios que nascem, né, no Peru. Nascem no Peru, na Cordilheira, chega... Chega a parte lá, né, então, ou seja, não sei bem especificamente te dizer qual a coordenada que eles chegam, né? Não verifiquei essa, mas eles são rios andinos, né? Então, nós temos aqui até inclusive tem alguns estudos que em relação à quantidade de metais pesados no Rio Acre, que eles dizem estar muito ligado com a questão da mineração no Peru, né? Então, existem esses estudos, né, que realmente é encontrado níveis um pouco, assim, né, no Rio Acre de metais pesados, mercúrio, essas coisas, né.
Então, assim, nós temos o aquífero, como eu falei para vocês, né? A questão, o sistema aquífero no Acre, eu participei junto com a CPRM, a delimitação do sistema aquífero aqui de Rio Branco, né? Então, ou seja, nós temos aqui, eu faço 2 compartimentos, o Vale do Jurá e o Alto e Baixo Acre, né? Então, aqui na frente, né, vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. A hora que vocês quiserem perguntar, vocês podem me interromper, gente, porque senão eu não... Aqui, assim, para vocês terem assim, um pouco uma ideia, eu quis pegar exatamente, né, essas imagens do radar e posicionei essas duas, elas estão posicionadas dessa forma aí, né, uma horizontal e outra vertical, exatamente para vocês acompanharem ali a configuração do estado do Acre, né. Então, nós temos aqui para verificar, né, essa pequena entrada, vocês conseguem ver quando eu mexo aqui com o mouse? Não está aparecendo. Não, o mouse não aparece, né, quando você apresenta. Ah, tá. Então, tá. Então, nós temos aqui, né, dá para ver, né, ali na figura ali do estado do Acre, ali nessa imagem ali, Sena Madureira, subindo, tem uma entrada que entra bem dentro do estado do Acre, né, que faz essa entrada, né, da divisa. Então, aí a gente vê essa parte retinha, né, aqui embaixo. Então, ou seja, o Acre, ele pega toda essa parte aqui. Então, a gente vê assim, aonde está, praticamente o estado está numa cor só, né? E aonde está coloridinho? Ali, que é o Vale do Juruá, naquela parte, né, à minha esquerda, correta? A minha esquerda, né? Então, essa parte, assim, que nós verificamos da questão, né, do Radar Brasil, né, que foi feita essas duas imagens que para vocês se localizarem. Então, o que o Radar Brasil nos traz, né? Ele nos traz aqui, ó, agora essa parte aí, essa imagem, ela vai me apresentar a parte, né, que é o Juruá, o Vale do Juruá, né? Então, nessa parte, nós temos aí o Complexo Xingu, né, que é o embasamento, né, que nós temos, né, aqui, e ele aparece, ele tem ali, né, nessa posição ali, né, sutilmente, né, um pouquinho do Complexo Xingu, que são os guinais, os granulitos, os anfibiolitos, né, e os veios, né, de pegmatitos, né. Então, aí nós temos a formação Formosa, né, são os quartzitos, depois a formação Ramon, né, a formação Divisor, Rio Azul e o Moa. E aí, o restante é a formação Solimões, né. Então, ou seja, simplificadamente, né, nós temos essas que o Radar Brasil delimitou nessa época, né, de 1970 para cá. Então, ou seja, a bacia do Acre, quando se fala em bacia do Acre, não é o estado todo, né? Então, a delimitação da bacia do Acre, ela está de 23 mil quilômetros quadrados, né? Então, ou seja, ela vai pegar exatamente somente essa parte aqui, né? Então, ou seja, o Acre todo, ele tem em média 153 mil quilômetros quadrados, e a bacia do Acre é representada apenas por 23 mil quilômetros quadrados, né? Então, quais são os limites dessa bacia? Então, a leste, ela vai estar separada, né, da bacia dos Solimões pelo arco Envira. Mais lá na frente a gente vai verificar esse arco. A noroeste, nós temos a bacia, né? Aí a gente já é uma bacia que nós temos uma conexão com o Peru, que é a bacia do Maranhão, né? Então, ou seja, é uma entrada, né, que nós temos do Peru para nós, né? A noroeste. A oeste, nós temos a bacia do Ucayali, do Peru também. Então, ela está como um divisor de águas ali, né, da Serra do Divisor. E a sudoeste é essa que nós estamos, né, aqui,
que é uma pequena, eles colocam uma pequena bacia sem denominação, e atualmente independente da bacia do Acre, né? Ou seja, ela tem uma conexão com a bacia Madre de Dios da Bolívia, né? E separada pelo arco de Fitzcarral, né? Então, que é bem desenvolvido. Então, vamos lá tentar dar uma olhada nisso tudo aqui. Então, ali, ó, vocês veem em azul, a bacia do Acre, ela tá bem pequenininha, né? Então, ou seja, ela vai separando, né, das outras bacias, né, que é a bacia dos Solimões, né, por esse arco em vira, né? E essa entrada, né, tá lá com o Peru, e ela vai, então, ela vai um pouquinho mais, né, das nossas divisas, né? Ela tem essas entradas ali, né? E temos aqui, né, o arco, né, aqui embaixo, que é bem aquela parte que eu falo que o Acre tem. Ali nesse local é o rio Purus. É por ali entra o rio Purus. Então, ou seja, basicamente ele está quase aparentemente, né, assim, num controle estrutural, né, o rio Purus, né, ali. Só que ele nasce, né, no Peru, mas é onde mais se verifica esse arco é na Bolívia. Então, ou seja, nós temos essa bacia ali pequena, né? Ali é uma bacia mais que ela é mais, como eu posso dizer, onde a Petrobras ela tem maior investigações foi nessa bacia. A questão hidrogeológica também ela é melhor apresentada nessa bacia. Nós temos ali, lá para frente vocês vão verificar essa grande diferença, né, que é nos slides à frente. Então, ou seja, essa é a característica da nossa bacia. Quais são, né, as nossas, onde está nossos limites, né? E deixa eu passar aqui na frente. Então, assim, como é que se deu, né, essa bacia, né, essa situação, né, do que a gente vem falando e vem demonstrando, né? Então, todo mundo já viu falar no velho e bom soerguimento dos Andes, né? Então, ou seja, a nossa bacia, né, do estado do Acre, né, ali, ela é uma bacia que ela tem, né, ela recebe sedimentos, né, dos Andes, né? Nós temos e é uma bacia que ela tem uma complexidade estrutural devido nessa instabilidade, né, tectônica que nós temos. Você já deve ouvir muito falar que nós temos aqui abalo sísmico, né, que sempre aparece isso, né, aqui no Acre, né? Então, ou seja, nós temos esse que está a SAS ali, que ela é uma zona subandina, né? Então, ou seja, é uma bacia de antipaís andino, né? Então, o que a gente vê? O Acre está ali, ó, a bacia do Acre ali. E ele vai, essa bacia do Acre, ele vai até ele vai em direção eu vou voltar aqui só uma para vocês entenderem aqui, ó. Ele vai em direção à bacia dos Solimões, né, ali, até o arco ali, ó, do Purus, né? Nessa imagem aqui de baixo, né, nós vemos esse arco do Purus. Então nós temos assim como a bacia do Acre, a partir dos Andes, a partir dessa entrada de sedimentos, né, ela vai preenchendo. Inicialmente foi uma bacia vazia e com a entrada chegando, né, os sedimentos, ela vai aí se nivelando a ponto de haver uma transposição desse sedimento em direção à bacia amazônica, né, a bacia do Amazonas, né? Então aqui, aonde está esse divisor, daí já está fora do estado do Acre, já estou além dos limites, que é o arco do Purus, né? Ali nós temos ela começa profunda aqui no Acre, e aí ela vai até, quando ela encheu, né, ela preencheu esta parte aqui, que nessa primeira imagem, né, que a gente vê, ela tem essa transposição e vai os sedimentos para a bacia do Acre, né? Então, esse é o desenho, né, que se aceita, né, e com algumas melhoras por alguns pesquisadores, né?
Então, ou seja, aqui dá para ver, né, melhor explicado ainda, né, essa questão disso que eu estava falando, né, do arco de Purus, né. Então, ele vai, né, ele vai subindo, chega, né, a bacia do Acre, aqui, e quando os sedimentos preenchendo até o momento que ela passa por sobre o arco de Purus, mas não é a mesma bacia, né, ou seja, do Acre, dá para ver estruturalmente aí que ela se separa da bacia do Amazonas. Então, aqui, assim, esse mapa aqui são de todos os municípios do estado do Acre, e, assim, para vocês entenderem, então, aqui, onde está escrito ali Santa Rosa do Purus, é esse do arco lá que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, é onde ele está essa divisão, né? Lá, né, onde está lá Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, lá nós temos, né, essa que é onde está concentrada a bacia do Acre, nós temos essa espessura de 5.000 metros, né, a espessura dela, e que ela está entre duas falhas, né, naquela região ali onde está Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, né, que é a falha de Batã, né. Então, a gente coloca, né, a calha central, né, que ela está ali entre a Serra do Divisor, né, e a Cruzeiro do Sul, né. Então, ela dá uma escapada, como eu falei para vocês, ali em direção, né, ao extremo, né, ali do Acre. Então, ali é onde ela se encontra. Mas agora, aqui vem a minha experiência de campo. Eu já fiz a perfuração nessa parte toda, né, de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Taumaturgo, ali onde eu coloquei esse Aldeia Nova Floresta também, né, fiz. Então, isso tudo são dados que aí a gente vai fazendo conexão de como é que está acontecendo a questão, a geologia e hidrogeologia, né. Tarauacá, Feijó, né, Manoel Urbano, Sena Madureira, Rio Branco, e esses são os pontos mais... e Acrelândia, né? Então, ou seja, a gente pega aqui, ó, nós temos em Acrelândia, que está aqui na pontinha, aqui, Rio Branco, Acrelândia, quase na divisa aqui com Rondônia, nós temos o embasamento a 500, mais ou menos um pacote de 500 metros, né? Então, ou seja, está a 500 metros de profundidade, né? E foi perfurado, o poço foi chegado até um embasamento ali e não tivemos condições de água. Aí eu fui e tentei fazer uma outra tentativa, perfurei um poço de 100 metros, né? Também não consegui encontrar nada, apenas a argila, só sedimentos, né? Que eu atribuo à formação Solimões, né? Já ele a gente característico muito ali. E então ali o povo ele lança mão, né, de o que eu falo dos poços Amazonas, né? E as nascentes. Então, ou seja, ali é muito superficial, né? Em Rio Branco, aqui nós temos um poço de 280 metros perfurado, que não teve condições de consumo, porque a salinidade era muito alta, né? Então, ou seja, o que eu percebi, né, aqui em Rio Branco? Não adianta se aventurar com poços com profundidade acima de 50 metros, né? Ele é o limite, né, para você ter uma água potável. Agora, voltando a outro extremo, né, do Cruzeiro do Sul, já é totalmente oposto. Eu encontro diferentes materiais, diferentes tipos de argila, diferentes tipos de areia, em diferentes profundidades de camada, né? Então, chegando lá até 150 metros de profundidade. Então, ou seja, é bem característica, é bem, realmente, tudo que se escreveu sobre a bacia do Acre e sobre a bacia desconhecida, qual é a bacia desconhecida? A bacia desconhecida envolve de Feijó para cá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, todas essas cidades para cá
ela é onde eles caracterizam como uma bacia desconhecida, uma bacia que não tem ainda muito conhecimento, não tem muitos estudos de nada, né? E aonde o estudo se concentra foi a Cruzeiro do Sul, né? Então, isso aqui para vocês se localizarem, como é que tá. Então, aqui, ó, vamos ver em questão de vazões, né? O contexto hidrogeológico, né? Então, nós começamos a ver, né? A gente vê que a Serra do Divisor, ele está numa altitude maior, né? Ali, e diminuindo em direção a Rio Branco, né? A leste. Né? Nós temos aqui, Cruzeiro do Sul, eu encontrei vazões entre 27 a 90 metros cúbicos por hora. Em Feijó, para ver, olha, como já muda drasticamente. Então, ou seja, a gente percebe aí com esses dados que realmente o Acre, ele é um estado que a sua geologia, ela é controlada por estruturas, né? É bem característico, porque você sai assim, para você ver, Tarauacá, Feijó, Tarauacá a Cruzeiro do Sul são 270 quilômetros. Então, tem o rio Tarauacá, né? Em Feijó tem o rio Envira, né? Então, são 40 quilômetros de Feijó até Tarauacá. Então, há uma mudança drástica que eu começo a observar de Tarauacá para cá. Inclusive, também, essa mudança, ela é visual em relação ao relevo. Quando você sai, né, você passa da cidade, né, então, a BR, ela vai, assim, quase na divisa aqui, que a gente vê com o estado do Amazonas, né? A BR-364, que ela vai até Mâncio Lima, né? Então, ou seja, a gente começa a ver, né, a diferença, né? Então, a gente começa a ver o declive mudar, a gente vê já colinas, a gente vê morros, a gente vê mais ainda, não é rocha, são argilas, né? Então, por isso que... E é uma argila diferente da que nós encontramos aqui, nessa parte, né, que é Rio Branco. Então, ou seja, Feijó, você já vê ali, de 2 a 5 metros cúbico hora. Profundidade dos poços, tem um poço em Tarauacá, que ele é de 100 metros de profundidade. E uma vazão, ele é um pouquinho mais que Feijó, né? A vazão de lá é 10 metros cúbicos por hora. Então, ou seja, vem piorando, ficando ruim a situação, quanto mais a gente começa a caminhar, a vir para Rio Branco, né? Ou seja, mais para leste, ou mais para a divisa de Rondônia, né? Então, em Rio Branco nós temos as vazões de 4 a 14 metros cúbicos hora que eu já encontrei. Esse Rio Branco existe, né, um sistema aquífero delimitado, né, pela CPRM, o qual eu fiz parte, né, desses estudos, né, junto com a CPRM. Então, a gente encontra em situações onde ela está totalmente ligada a palhos canais, né? Então, a profundidade desse sistema aquífero, ela não passa de 20 metros de profundidade, né? Então, ela chega a 15, 16, às vezes a 18, né? E é isso que a gente encontra. Inclusive, nós temos aqui água mineral, né, nos municípios, né, Brasileia é uma dissurgência, né. Já em Senador Guiomar, nós temos 2 águas mineral, né, e a profundidade dos poços é 40 metros. Em Rio Branco, nós temos, são 2 águas mineral aqui em Rio Branco, e a profundidade dos poços são 30 metros de profundidade. Inclusive, a gente não consegue, dentro da legislação, se encaixar na questão, né? Porque eles pedem a legislação, né? Na ANM, pede que seja feito, né, um antepoço, né? Uma proteção de 10 metros de profundidade. Se eu fizer com 10 metros de profundidade, eu simplesmente eu perco, né, boa parte da minha entrada de água, né? Então, aí eu tenho que fazer uma explicação, né, para a ANM, uma explicação técnica, dizendo que nosso sistema aquífero, ele é diferente, ele não dá para se encaixar, né, dentro das normas do que é feito, né? Então, aí eles passam a aceitar. E também daí a questão do controle, né, da contaminação, daí é bem mais rígido, bem mais rigoroso,
para que não se haja a contaminação, porque é bastante frágil, né, nesse sentido. Então, aqui, né, nós temos em Cruzeiro do Sul, que são poços, né, eu coloquei aqui 3 poços que eu perfurei lá, sendo 2 numa região, então, ou seja, a cidade de Cruzeiro do Sul, a parte, né, onde está ali, o adensamento ali, é uma parte alta, e é onde do lado, né, do outro lado do rio, esse é o rio Juruá, eles chamam de Miritizal, que é uma planície, é a planície de inundação, né, do rio Juruá. Então, quando eu estive lá, né, para fazer essas perfurações, então, tem esse poço ali, né, que está ali no remanso, nós vemos assim, que nós temos encontrado a 24 e 30 metros, né, de profundidade e até 60 metros de profundidade. Nessa do lado de cá, que a gente chama da região do Miritizal, eu tive até uma situação, esse poço número 3, ele foi construído, quando eu cheguei lá, era uma escola, e eles tinham o relato, né, que não dava água naquele local, porque tinha a questão da presença de ferro muito forte. E realmente, vi lá, assim, as caixas d'água tinha, né, um indício de presença de ferro. Até o pessoal, né, da limpeza mostrou, assim, as mãos, né, de tanto elas lidarem, ficava, assim, amarelada, né. E aí eu comecei a pensar nas estruturas, né, olhando a questão do rio, do lado de lá eu tinha, né, em profundidade, por que não eu tentar um poço do lado de cá? Não tinha sido feito nenhum ainda. Nessa época eu estava trabalhando no DEPASA, e aí, né, pedi autorização, né, para que se permitisse, só que eu não poderia garantir, né, eu falei assim, eu tenho assim, assim, quase certeza, mas não certeza total da existência de um sistema aquífero abaixo desse primeiro em cima que está dando a questão questão do ferro, porque é lógico, essa parte de cima, né, ali, que vai até 18 metros, né, começa em 6, 12, 18 metros, ela está intrinsecamente ligada com a questão o avanço e recuo, né, do rio Juruá. Falei, se eu eliminar essa parte, né, eu posso ir buscar uma água a maior profundidade. E foi o que fizemos, perfuramos, encontrei aí a 54 metros até a 72 metros de profundidade, né. Mas o que eu percebi, assim, que nos meus testes que eu fazia, havia muita disseminação, né, de carbonato de cálcio, né, mas realmente, quando a gente toma a água aqui do Alto e Baixo Acre, a água aqui são classificadas, mas uma acidez, o pH, né, ele está entre 4 e 4,8. Já ali nesse local, em Cruzeiro do Sul, né, no Vale do Juruá, ele já está entre quase 6 e 6,1. Então, ou seja, a gente consegue um pH, né, neutro ali, né, praticamente, né, quase. Então, com isso, a água, assim, a gente toma, a gente que é acostumado aqui no Acre, quando a gente toma água... quando a gente toma água lá no Juruá, a gente sente, para mim, eu acho assim, a água adocicada, né, pela presença do carbonato de cálcio, o que não é aqui em Rio Branco, né, então a água mineral daqui, há uma diferença, né, entre a daqui e a de lá. E aí, o que eu fiz, né, nesse local aí, a inundação chegava, inclusive, nessa escola, a 1,80 m. Eu olhei, pensei, falei, eu vou botar o cano lá para cima. Eu vou fazer um andaime aqui, né? E ficou assim um negócio bem estranho, assim, olhar assim, então você olha assim, tem um cano saindo, né? Elevando-se a 2 metros praticamente de altura lá. Mas eu olhei assim qual foi a maior enchente que teve, e eu elevei o cano acima dessa
dessa maior enchente, né? Para que isso? Para que não houvesse a contaminação, né? Quando a água viesse ali, não entrasse dentro do poço, não houvesse a contaminação, porque ali vem tudo, né? Porque tem a questão dos esgotos, dos dejetos todos ali. E, graças a Deus, está funcionando o poço lá muito bem. Eles ficaram, assim, super felizes, a comunidade na época lá. E também encontrei, né? E a vazão ali foi uma vazão melhor do que essa do número 2, que numa outra escola, né? Do número 2 ficou uma vazão de 27 metros cúbicos. Já do número 3, ele ficou em 37 metros cúbicos hora, né? Então, essa foi uma... Eu costumo dizer que é uma das vitórias que eu tive nas minhas construções de poços, porque eu pude levar para uma região água onde todo mundo dizia que não era possível se ter água, né? Então, essa, eu acho que foi uma contribuição muito boa que eu trouxe como geóloga. Aqui está mais ou menos um desenho esquemático desse poço que eu fiz, né? Essa foi a ideia que eu tive, né? Sem não estar em escala, né? Então, elevei acima, né, do nível, né, de transbordamento do Rio Juruá, calculei mais ou menos a profundidade do rio lá e lancei abaixo e selei o poço em 30 metros, né, com calda de cimento, né, e abri somente filtros a 55 metros de profundidade. Então, ali onde encontrei esse sistema aquífero livre de ferro, né, e povo feliz até hoje tomando água lá. Esse aqui do lado é um poço de uma empresa de água mineral, que eu também tomei a decisão, né, ali dá para verificar, né, que tem areia, né, em cima. Nos testes, eu percebi uma quantidade mais elevada de carbonato de cálcio, né, nas areias, né, que estava ali em 56 metros ali. E eu perguntei, né, para a empresa, né, que eles teriam uma vazão menor, no entanto, a possibilidade, né, de encontrar menos carbonato de cálcio estaria, né, nessa profundidade. Foi onde abri os poços e eles também estão super felizes, divulgando que é a melhor água do Acre, né, com pH de 6,1, se não me engano, que foi essa, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado, mas eu acho que foi isso mesmo, 6,1 o pH dessa água. Então, é o carro-chefe deles, né? Que não é uma água tão ácida, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, pode me interromper. É muito comum a água ácida aí, no teu estado? Sim. Aqui é aquilo que eu te falei, né? No Acre, na região do Alto, Médio e Baixo Acre, todas as nossas águas são assim. E elas são mais superficiais, né? Então, aqui não adianta, é a região que não adianta eu perfurar acima de 50 metros de profundidade, porque quando eu faço isso, eu corro o risco de ter água com salinidade muito alta, né? Isso já... várias tentativas, todas se confirmaram. A água aqui, de Feijó para cá, da cidade de Feijó, se vocês lembram lá do mapa do Acre, nesses locais não adianta, não é recomendado fazer a perfuração e abrir. Você vai encontrar, porque na realidade a formação Solimões, o que ela é a formação Solimões? São os argilitos, né, com intercalações de arenitos, né? Então, ou seja, eu posso encontrar, sim, sistema aquíferos abaixo desse que eu estou falando para vocês, de 50, mas a concentração de carbonato de cálcio ela é muito elevada, a ponto de corroer os equipamentos, né? Então, foi isso que aconteceu num poço perfurado, no aeroporto aqui, né, um poço de 270 metros, não teve condições, eles vieram até a mim, o que tem que fazer? Eu falei, nada, não tem como, né, fazer, porque assim, tem como fazer a dessalinização, né, mas economicamente ainda não é viável, né, aqui. A Coca-Cola também aqui, o tempo que estava aqui, que agora não está mais presente no nosso estado,
tinha um poço também de 180 metros, e eles não conseguiram encontrar água, né, a vazão do poço, assim, 5 metros cúbicos por hora, e depois foi perfurado outros poços de 18 metros e com vazão de 5, 6 metros cúbicos por hora, né? Então, ou seja, não tem. Então, a água daqui, ela é ácida, ela está entre 4 e 4,9, né? 4,3, 4,9, né? A nossa água daqui, nessa região. Por isso que eu falo assim, aqui no Acre, tem essas duas divisões. A bacia do Acre, que fica na região do Vale do Juruá, né? E essa bacia que eles falam que não tem muito estudo, né? Então, eles fazem essa ligação, né, da formação Solimões, né, e como a entrada de sedimentos, né, pela bacia de Madre de Dios, né, do Peru. Então, nós temos essa conexão aqui, né, que são esses sedimentos, né, que aí eles entram, né, pela o estado do Amazonas, né, e que fazem esse pacote grande, que é a bacia dos Solimões, né, e a formação Solimões. Então, aqui, né, nós temos, né, outros poços perfurados, a gente vê, né, as profundidades sempre, se vocês percebem, sempre temos, né, um sistema aquífero bem, né, para baixo, né, até 150 metros de profundidade, né, e deixa eu ver aqui, também temos o outro, né, que estava lá. Aqui nós temos com 3 sistemas aquíferos, né, muito bom, né, também. Isso tudo em Cruzeiro do Sul, tá? Agora, aqui está o poço, né, do Feijó. Esse foi que eu perfurei numa aldeia, né, que está aqui, ó, do ladinho aqui, acho que dá para vocês perceberem aqui um pontinho verde ali, que é no Rio Envira. Ele sobe, né, e que ele vai passar na cidade de Feijó. Os poços de lá também, assim, nós temos muito problema, né, são poços, né, rasos, e a nossa dificuldade é a questão do ferro. Então, assim, a gente tem muito, porque tudo assim, muito nas margens de um rio, nós temos a questão, né, de meandros abandonados, colmatados, e em cima dessas colmatações, desses meandros, que a gente vai, muitas vezes, fazer uma perfuração de um poço, e a gente acerta bem uma situação, né, de índice de ferro muito elevado, né, que tem alguns que dá para tratar, tem outros que não tem condições, né, que ficaria muito caro, né. E ainda mais em aldeias, que a questão logística, né, de cuidar, né, desses poços é bem complicada. Então, nós temos esses poços, né, que foram perfurados, né, e a profundidade, ó, 25 metros, a profundidade 48 metros, 50 metros, nunca passando disso, né? Então, agora nós começamos, né? Eu estava lá no Cruzeiro do Sul, naqueles poços de 150 metros de profundidade, tinha até projeto para fazer um de 250, mas não foi efetivado, né? Então, ficamos nos 150 mesmo. E até hoje eles procuram, porque o sistema aquífero, nessas condições, ele é bom, ele é excelente, né? Então, quando a gente começa a vir para cá, né, o Feijó já diminuiu, né? Tarauacá ficou, né, um poço, né, um pouco de 10 metros cúbicos por hora, numa profundidade de 100 metros, né? Então, ou seja, aí a gente começa a vir para a situação ruim, né, do sistema aquífero no estado do Acre. Aqui, né, estamos chegando em Rio Branco. Esse aqui foi o estudo, né, que foi feito, né, foi junto com o hidrogeólogo, né, o Mero Reis, né, que ele é da CPRM, e nós fizemos esse estudo. Na época, eu estava trabalhando no Instituto do Meio Ambiente, e o pessoal disse que ninguém se interessava pelo Acre, a questão, né, o Mero veio aqui, na realidade ele veio atrás dos poços, né, para ser cadastrado no CIAGAS, né. E aí eu falei, mas vocês não vão vir nunca fazer nenhum estudo aqui? Aí a gente começou a conversar, e conversamos daí com o prefeito aqui, que na época era o Raimundo Angelim, e ele é uma pessoa acadêmica, uma pessoa, né, super... Ele foi e não é que assim, ele entendeu que o Acre não tinha a sua carta geológica, que o Acre não tinha a sua carta hidrogeológica, e não tinha
criadas suas áreas de risco. Então, aí nós começamos a conversar, né, fazer toda essa... e veio uma equipe, parte de Manaus, né, e parte ali de Rondônia, né, Porto Velho. E eu fiquei junto, né, com o Homero, né, para a questão do sistema aquífero, né, ele teve a equipe que foi, ainda não tinha aqui os aterros sanitários, aí foi feito, né, as pesquisas, né, para a questão do aterro sanitário escolhido, né, aí teve a parte das áreas de risco, então, e hoje a Rio Branco, ele tem, né, a sua carta geológica, a sua carta hidrogeológica e sua carta de áreas de risco, né, que até hoje ele é utilizado, né. Então, isso é algo, assim, muito bom, né, da gente poder ter participado disso tudo. Grande Homero, ele já esteve aqui já, fazendo uma apresentação. O Homero, ele foi, tivemos, assim, tá aqui, eu e ele aí, fazendo essa delimitação ali do sistema aquífero de Rio Branco, para vocês verem, né, como ele é bem raso, assim, né, o topo dele tá ali, né, então a gente tem argilas, né, e começa a entrar, né, nessa areia mais fina, então é uma areia bem fininha, tanto é que para construir o poço, quando você vai fazer a escolha, né, é um dilema, porque assim, se você abrir muito, né, então o que tem no mercado para se comprar dos tubos, né, dos filtros? Tem a abertura, né, de 75 milímetros e a de 45 milímetros, né, então se você botar de 45 milímetros, pense numa situação que a minha vazão já é pouca. Se eu vou para 75 milímetros, aí eu tenho que ter o controle do pré-filtro, né? Que tem que ser bem selecionado para mim não ter o problema de eu diminuir essa vazão, né? Então, ali tem que ser meio que nem para lá, nem para cá e tomada de decisão. Então, aqui, né? Aqui em azul, né? Aí onde está o limitado, né? O sistema aquífero. E assim, ele é um sistema aquífero, ele bom, né, atende aqui, no entanto, não tem como aumentar a vazão dele. Ele é um aquífero que ele é isso, a cara dele é isso, de 5 a... Eu consegui um de 14 metros cúbicos por hora, mas não é todo o canto que aqui em Rio Branco que a gente consegue essa vazão, né, de 14 metros cúbicos por hora. Então, a média dele é 5 metros cúbicos por hora. E aí teve uma época, né, que eles tentaram aqui fazer, né, o abastecimento da cidade de Rio Branco, né, o Homero tentou. E aí, assim, aí vem aquelas questões, né, quando dois pesquisadores ou dois profissionais, né, entram em choque, o Homero dizia dá e eu dizia não dá. Aí ficou assim, né, a turma do dá e a turma que não vai dar a vazão suficiente, né. Então, parecia assim que eu seria a turma do contra, né. Então, eu fiquei na situação pior, né, eu fiquei na turma do contra. Mas... a experiência mostrou-se que eu estava certa, né? Aí tentaram perfurar e não deu. E esses dias eu até estava vendo na noticiário que o prefeito estava querendo retomar esse projeto. Eu falei, nossa, ele tem que buscar lá atrás, né, as informações para verificar que não tem, a não ser que você faça assim, muitos poços. Uma característica do aquífero Rio Branco aqui é que você pode ter um poço, o rebaixamento ele é muito pequeno, ele sustenta aquela vazão de 5 metros cúbicos por hora, né? Assim, distância de 10 metros um poço do outro, coisa que, né, deveria ter um cone de depressão assim, muito grande, muito elevada, né? Mas ele é 1 metro o cone de depressão dele. E, então, às vezes eu posiciono 20 metros, porque aqui tem muito atividade de comércio de água por caminhões-pipas, né? Então, quando eles me solicitam, eu vou lá e coloco 10, 15, 20 metros, né? E aí eu só fico controlando a questão, né, desse cone de depressão, que é para quem, né, é a baixa, né, do nível estático, né, e aí é o nível dinâmico do poço. Então, nesse caso aqui, né, esse poço Rio Branco é isso, né? São esse tipo, né, que a gente encontra, né, a profundidade sempre, a gente encontra uma areia em cima, né, 2
às vezes, alguns locais, ele está bem aflorante. Rio Branco, assim, a cidade de Rio Branco, ela deixa eu ver se eu consigo, voltando aqui, essa parte que está aqui em mais escuro é o adensamento, né, é a cidade aqui. E aí, assim, está um pouco abaixo do sistema aquífero, né, ali, que também é a cidade. Então, a gente chama, do lado de lá do rio, o primeiro distrito, e do lado de cá, o segundo distrito. O primeiro distrito, nós encontramos situações assim, não é todo lugar que tem água subterrânea, né? E aí, como é que se explica um local que você tem água ali, logo na frente você não consegue ter água? Não tem nenhum estudo ainda aqui. O que eu, na minha experiência, acho que nós estamos trabalhando com paleocanais, né, nesses locais. Né? Nós estamos trabalhando com paleocanais. Que esses paleocanais não são grandes canais, são pequenos canais, são as drenagens menores. Né? E ali você encontra ali 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, no máximo. Você não encontra grandes vazões no primeiro distrito. E não é em todos os lugares. Né? Então, já no segundo distrito, nós temos o quê? Paleocanais formado por um rio maior, que é o Rio Acre. Né? Então, ou seja, nós temos uma condição hídrica melhor do que a altitude, né, do primeiro distrito. Nós estamos aqui uma altitude de planície de inundação, se não me engano, 134 a cota de inundação. E aí a gente tem, né, outras altitudes, né, do mais elevado no primeiro distrito. Então, ou seja, é como se fossem bolsões de água que eu tenho no primeiro distrito. E no segundo distrito eu tenho esse bem característico, os paleocanais aqui. Né? Então, aí por isso que eu encontro essa situação e nunca abaixo dessa profundidade aqui. Então, falando tudo isso, agora nós vamos para um assunto interessante, né? Que é o tal de rio subterrâneo. Nós temos muito ouvido falar, né, que Brasil, que aqui nós temos um rio que ele supera o aquífero Guarani, né? Então, isso tem sido falado, Na época, eu tive aula com vocês conheceram professor, o Rebouças, né? Ele foi, nossa, então ele era um grande defensor, né, do sistema aquífero Guarani. Então, aqui nós temos, né, foi apresentado aqui, né, nesse Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, porque ele esse geofísico, né, Valia Hansa, ele é físico, né, e geofísico, né, então, ou seja, nesse doutorando, né, da Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas, então eu creio, não sei se eu não cheguei a lembrar se o meu colega lá do Amazonas chegou a falar desse rio subterrâneo, ele chegou a mencionar, Lourenço? Não. Então, acho que é porque ele é meio polêmico, mas eu vou falar aqui para título de curiosidade, tá? Então, ou seja, quais foram os dados que eles procuraram? Então, isso aqui já é uma questão, assim, pesquisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos olhando para dados de pesquisa, considerando, né, esses pesquisadores, né? Então, ou seja, foram 241 poços de petróleo, né, desativado, que eles pegaram esses dados, né? E através do que, né? Então, a conclusão deles, né, é que existe um fluxo de água subterrânea de 6.000 quilômetros de extensão e até 400 quilômetros de largura, né, que ocorre entre os sedimentos rochosos a 4.000 metros de profundidade. E aí eles localizam isso, o Acre, no caso, nós inicia aqui, né, na Serra da Divisora, aqui, passa pelo Acre e entra, né, para o Amazonas e vai até o Atlântico, né. Então, ele é formado pela infiltração da água da chuva, de outros rios, né? Então, ou seja,
ele está seguindo de oeste para leste, né? Então, passando pelas bacias do Rio Solimões, Marajó, Amazonas, até alcançar o mar, né? Então, e eles falam que essa velocidade, né, de 10 a 100 metros por ano, né? Então, ou seja, é bem... aí vem, né, os outros pesquisadores que não concordam, né, com isso, né? Por exemplo, o geólogo, né, José Luiz, né, que ele fala, né, o artigo Rio Subterrâneo, Mito ou Realidade, né? Então, ele diz, né, que o fluxo que está descrito, ele se assemelha a uma esponja molhada do que a um rio. Então, ou seja, porque para ele, né, o termo rio teria que ser o quê? Um local vazio, onde escoaria como um rio. Então, ele entende dessa forma. Já o pesquisador, né, e a doutoranda, não, eles acham que isso, pelas características, pela temperatura, como é que for isso? Pela questão da temperatura. Então, ou seja, identificando nos poços, né, de Petrobras, eles chegaram a essa conclusão que existe um fluxo subterrâneo e eles consideram isso como um rio, né, escoando. É conceitual, né, o Solange? Porque se você pegar uma esponja, saturar ela, você pingar ela em cima, ela vai sair água embaixo, porque ela está saturada. Aí se você deixar correndo em cima, vai correr embaixo. E se você representar a esponja como camadas arenosas contínuas ou intercaladas, aí você cria um fluxo. E esse fluxo se chama de rio, né? Esse teoricamente. Eu particularmente, para ter rio, eu teria que ser tipo caverna, num relevo kárstico, onde que eu tenho um oco, entre aspas, né, um vazio, onde que eu crio um fluxo caudal nele e não por capilaridade. Mas aí é conceitual, né? Exatamente, então, ou seja, não dá aqui é típica, na realidade, nós, como pesquisadores e como estudiosos, e como leitores, e como geólogos, eu acho que nós temos que ser o time do cauteloso, né? Eu sou da cautela, né? Então, eu também não acredito, né, no sentido, mas a ciência, ela é feita dessa forma. O interessante é que sempre a ciência, a maioria das vezes, ela foi feita de absurdos, né? Então, ou seja, a gente tem que considerar todas as situações, né? Isso é só uma opinião minha, da geóloga Solange, né? Não tem muito. Mas, assim, a gente vê grandes, né, pesquisadores, ali o pessoal, né, da Febragel, né? Então, falando, né, fizeram uma carta aberta, né? Então, são pessoas bem conceituadas. Então, e ele, né, o pesquisador, o Anza, né, conta que foi difícil definir a descoberta, mas não seria possível chamá-lo de aquífero, porque o fluxo de água encontrado não fica reservado, mas segue curso de água. Mas isso, eu não achei uma explicação plausível dele, porque todo o sistema aquífero a gente tem, tanto é que a gente faz a questão do qual a direção do fluxo subterrâneo, né? A gente faz esses testes para a gente ver qual é a direção do fluxo subterrâneo. Então, ou seja, há uma direção de fluxo. Então, o que eu li, né? Oi? A água não está parada, mesmo nos aquíferos, né? Não tá. Então, acho que ele vai ter que penar um pouquinho mais aí, né? Para nos convencer, né? No Guarani, você tem as recargas aqui na região de Ribeirão Preto, nessa área aqui. Só que ele caminha para lá. Existem datações dele de Ribeirão Preto até Presidente Prudente, quantos anos que ele vai fazer, então quanto que ele caminha, qual que é a transmissividade do próprio aquífero, que você faz um teste de vazão, você está falando que ele está caminhando tantos metros quadrados por dia, que ele caminha como se fosse um bloco, né? Então, exatamente, você não tem um aquífero que você explote ele, né, direto, e que ele não tenha esse movimento, a não ser que ele seja livre, né? Porque se ele for livre e ele flutuar em cima vamos lá, do próprio caudal superficial, né? Aí pode ser, mas aí também vai entrar em outros caminhos
que eu não tenho elementos até para falar, né? Nem eu, nem eu. Mas eu trouxe essa discussão, né? Porque é uma discussão que está aí, né? O Acre está envolvido, né? né? Ou seja, pulga atrás da orelha da gente por causa do Acre, né? É para mostrar que nós somos. Até um dia veio o pessoal falou assim: o Acre é enjoado, né? Então nós somos enjoados. O Acre é enjoado. Então, então, assim, mais ou menos, né, a configuração que eles colocam até ali nessa figurinha, eles colocam o Acre todo. Falei, então aí já começa um erro bem grosseiro, né? Que eu, como geólogo aqui, já isso não é possível, né? Mas trouxe só para ilustrar essa situação. Essa aqui, talvez, né, eles posicionaram um pouquinho mais, né, ali em cima desse bloco aqui, lá em cima, eles colocaram, não sei se vocês perceberam, que eles direcionaram para a bacia do Acre lá, mas, né, houve uma reconsideração da bacia do Acre. Agora, assim, eu trouxe isso em função de um evento que acontece, um evento geológico aqui no Acre, muito interessante, né, que eu vou mostrar para vocês, que é isso daqui. Essas fotos aí é de uma perfuração feita pela Petrobras em 1970, que até hoje jorra, né, a água. Essa cachoeira ali é formada por esse furo, né? Aqui dá para você ver a questão das dimensões, né? Uma pessoa ali, e é tão assim, o fluxo, ele é tão forte que a pessoa não afunda, né? Ela fica ali a pressão é muito grande, né? E essa profundidade dessa sondagem é de 700 metros, né? Então, pessoal, eu não fui até lá ainda, tenho vontade de ir até lá. Mas as pessoas que lá chegaram falam que essa água ela é morna e tem um cheiro de enxofre, né? Então, é uma profundidade grande. Então, o que isso nos mostra? Que nós temos água em profundidade, quantidade e numa pressão tal que ela tem que ser pesquisada, né? Por enquanto, isso, né, no momento que houver necessidade, né? Por enquanto a gente tem água, porque a gente vai é uma questão mais de pesquisa, né? Nós não temos problemas com o abastecimento, a escassez de água, né? Aqui em questão de poços perfurados. Ainda estão lá os equipamentos, né, abandonados da Petrobras. Então, assim, né, quando eu vi isso daqui, e ele está posicionado, esse furo, bem na direção da onde eles dizem. Então, achei, assim, as coincidências, né? Aí eu falei, só faltou eu achar aqui um disco voador, né? Uma coisa assim, né? As coincidências. Mas, assim, brincadeiras à parte, é algo interessante, né? De se ver a quantidade de água, né? Um furo que ele se transformou no Igarapé, né? Eles chamam de Cachoeira da Central. E a gente vê, né, que aonde está perfurado é bem na calha central, né, da bacia do Acre, entre essas duas falhas, as falhas de Batã, né, na bacia do Acre. Então, ele tá posicionado ali, né? Então, ou seja, o Acre, ele precisa ser estudado, as estruturas, mas para estudar o Acre, nós precisamos ampliar os nossos limites, indo, né, para o Peru, Bolívia e para os outros estados, porque nós estamos conectados, né, de uma certa forma estrutural, né, com todas as estruturas geológicas. Então, ou seja, são coisas que acontecem na Amazônia, né? Tá aí mostrando a vocês, né? E aqui, né, quando fala assim, né, as dificuldades, né, aquilo nós já comentamos lá no início, né? Vamos entrar agora na parte, né, rapidamente, né, sobre quais são os órgãos responsáveis. Como eu já falei, o IMAC, muito presente no nosso trabalho aqui, né? Então, ele é ele que regulariza, ele que cuida de todo o processo de legalização, né, da captação e utilização, né, da água aqui.
juntamente daí com a Agência Nacional de Água, né? Então, mas quem está regulando a questão até das outorgas é o IMAC, né? A Agência Nacional de Água passou essa atribuição ao IMAC, que é o Instituto de Meio Ambiente do Acre. Então, nós temos aqui uma lei, né, a Lei Estadual de Recursos Hídricos, nós temos um Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CEMACT, né, e as autorizações, ela se dá basicamente igual a todos os outros estados que eu estive observando, né, que é, primeiro, a autorização, na solicitação de autorização, a outorga, né, ou seja, até 5 metros cúbicos dia, há uma dispensa, acima disso, efetiva-se a outorga, e o licenciamento através da licença prévia, né, a licença de instalação e a licença de operação, né, acima de 5 metros cúbicos por hora, né. A gente tem que ir lá de forma presencial mesmo, né, e pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica, né. Então, o prazo, né, existe um checklist, eles têm termos de referência, né, e o prazo que eles sempre nos pedem são os 120 dias, né. Aqui é uma passada rápida, né, também a formação Solimões, esse daqui é a questão, né, da paleontologia. Esse daí, eu encontrei nessas minhas andanças, e é uma mandíbula, apenas uma mandíbula da espécie Purosaurus, que é um jacaré, o maior jacaré da Amazônia, de 8 milhões de anos, né? Aí eu subi, fui, né, limpando, preparando, porque depois disso a gente entra com o gesso, né, para tirar a amostra inteira. E é um trabalho bem árduo, né? Eu estava a 4 metros, né, num talude, né, ou no barranco, como o pessoal fala, né? E isso depois que eu fiz isso, estava preparada, comuniquei à universidade, né, para fazer a retirada, né, a Universidade Federal do Acre. Algum curioso foi lá e destruiu a amostra, né? Então, aí foi de doer, foi de doer. Eu não sei se foi por maldade, se foi, até hoje fica a incógnita de quem fez isso, eu só sei que virou só pedaços, né, do Purosaurus. Você já tinha colocado disso lá, Solange? Não, eu estava aguardando, né, a chegada da universidade e não tinha muito como fazer a proteção. E aí alguém foi lá durante a noite e subiu lá e acho que eles viam, né, a gente lá, o que é isso, será que, né, o que é aquilo lá, e subiram e eu não sei o que foi, eu não sei o que foi aquilo, né, não sei, se vocês perguntarem qual foi a situação, né, eu só sei que foi triste, eu cheguei a chorar, né, minha tristeza, né? Nem botei as fotos do choro, né? Mas isso aqui, né, que lá nessa região, né, ali, Manoel Urbano, a gente encontra muitos fósseis, né, e a geologia ali aparece, a gente tem muitos veios de gipsitas, a gente encontra, assim, bem diferente a geologia, aí, assim, a característica dá a certeza que a gente está na formação Solimões, né, ali, então, essa presença, né, desses fósseis, né, que a gente encontra muito lá. E é isso, né, aqui é o nosso Acre, né, ali nós temos a Rio Branco, depois nossa parte, né, que chama de Gameleira, né, nossa histórico ali, onde os primeiros, né, povoamento. Essa de baixo ali é Cruzeiro do Sul, e aqui sou eu num rio chamado Croa, que fica lá no Vale do Juruá, lindíssimo. Ele é todo coberto por essa vegetação, né? É uma espécie muito lindo ali, gente. Então, essas minhas andanças todas, né? Fora que, assim, né, já andei muito pelas aldeias, bastante, né? E é isso aí, né? Eu estou à disposição que vocês queiram perguntar. Esse rio que eu estou aqui é o Rio Purus, lá no encontro dele com o Rio Acre, então ele é grande ali. Estou à disposição de vocês para algumas perguntas, caso eu não tenha deixado muito claro alguma coisa.
Não, maravilha, Solange. Oi? Tem pergunta. Tem umas perguntas. Eu queria só fazer algumas curiosidades aqui, rápidas até. Quem compra a maioria desses poços são as cidades, são prefeituras, mais do que pessoas físicas, eu acredito, né? Aí no Acre. Quem são os maiores compradores desses poços? Porque eles acabam não sendo baratos, né? São poços revestidos e tal. Quem é que compra esses poços? Então, aqui nós temos mais a questão mesmo de comercialização. Poucas vezes a gente faz um poço numa residência, né? Assim, o pessoal não exatamente pelo custo, né, dos poços. Mas nós temos um mercado paralelo aqui, que aí é onde o geólogo não vai, é aquele que eles vão lá e fazem a perfuração do jeito, né? Que são esses independentes, né? Que não são o que a gente pode chamar de clandestino, né? Na nossa profissão. E aí é onde acontecem muitos problemas. Eu estive num poço, por exemplo, que foi perfurado, né? Assim, sem acompanhamento. E o poço, né, com a bomba ficou presa porque não houve o desenvolvimento do poço, a lama ficou lá embaixo, aí colmatou a lama. E eles soltaram a bomba, né, dentro, né, dessa lama e prendeu embaixo, então perdeu-se ali Então isso tudo é falta de acompanhamento. Mas quem, assim, por exemplo, temos muitas licitações de poços acontecendo no Vale do Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, né? Porque ali o abastecimento da cidade é feito somente por água subterrânea. Já aqui no Acre, o abastecimento é feito pelo Rio Acre, né? Então, ou seja, como eu falei para vocês, houve a tentativa, né, de se fazer utilizar o sistema aquífero aqui, mas ele não dá conta, né, para abastecimento da cidade toda de Rio Branco, da capital. No interior também é feito, né, através, né, de captação de rios, né? Então, apenas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima é que fazem essas aquisições, né, desses poços mais profundos. E aqui, outro comércio, né, que é a questão do caminhão-pipa, que há muito, assim, tem muitas empresas, né, que distribuem, né, através de caminhões-pipas. Então, a gente faz, né, acabam sendo os compradores desses poços, né? Exatamente. Deixa eu fazer outra pergunta sobre fornecimento de material. A gente conversou em vários estados também, falou assim, a gente tem dificuldade aqui para material, no Amazonas, em Roraima, falou também, para chegar nesses estados, né? Rondônia, tem vários estados que estão falando. E me chamou a atenção quando você falou de materiais, da escolha do filtro que você vai fazer. Você vai colocar filtro de 45 ou filtro de 75. Esse material que você compra, de onde que é? Ele vem Peru, Bolívia ou Brasil mesmo? Porque fornecedor Brasil que faz filtro com abertura 0,45, eu desconheço, Solange. Pois é. Não, mas eu uso só o 0,75. Então, assim, exatamente, né? Porque eu também, na realidade, eu nunca usei o 45. Eu só apenas vi, né, a questão da disponibilidade. Não cheguei a dizer, vou comprar e de repente, peraí, mas só tá escrito, mas nós não temos, né? Então, não sei. Então, assim, eu uso sempre o standard, né, que é aqui nós temos a questão da argila, né? Nós temos um problema, né, de você utilizar, porque todo mundo sabe, né, que a argila, né, tem essa questão, né, da expansão e retração, né? Então, nós precisamos sempre de um material mais reforçado, né, nessas profundidades maiores. Me chamou essa atenção do 0,45, não por vocês aí, né, mas porque aqui a gente tem umas condições do próprio aquífero Guarani, onde que você pega a formação Botucatu, que ela é extremamente fina. Então, às vezes, um 0,40... Aqui tem tendo que furar, às vezes, com 4 polegadas na formação Guarani, para pegar no aquífero Guarani, para criar um arcabouço de pré-filtro maior, com filtro de 0,75, e ele não produzir areia.
Então, de repente, eu tendo um material 0,45, eu consigo até deter na condição de 3 polegadas também, né? Por isso que me chamou a atenção esse... Mas essa questão, se a gente pensar do 0,45, a gente pode ter a questão da vazão ali. Se você tiver num ambiente de vazão maior, quem sabe ele poderia funcionar, né? A gente poderia até tentar ver se encontra, né, é o caso do Guarani, né? É o caso do Guarani, né? Vazões altos, né? Pouca argila. Eu procuro aqui, assim, eu já fiz essa questão que você falou de abrir maior, né, a polegada, né, da reabertura para tentar fazer um pré-filtro maior, né, para mim tentar ver se eu teria menor entrada de areia dentro do meu poço, né. E aí, assim, no início, como diz aqui, né, o pessoal, deu ruim, né? Ou seja, diminui a vazão muito, né? Só que o poço melhorou ao longo do desenvolvimento dele, né? Então, assim, mas só que não foi em meses. Ele melhorou depois de 1 ano trabalhando com esse poço, né? Então, hoje, eu tinha um poço que eu fiz num diâmetro menor, né? E selecionei os grãos, né? Então, outra coisa da dificuldade, o meu pré-filtro daqui, ele vem a 650 quilômetros de distância, se vocês quiserem saber. Ele chega um metro aqui a 500, 600 reais o metro. Então, ou seja, essa é uma grande dificuldade de você. Tanto é que o pessoal usa aqui muito, eles utilizam a brita, né, o pó de brita. Só que isso daí é ruim, porque o pó de brita tem aquele fininho, ele pode dar ele dá problema nos meus filtros. Uma técnica que eu desenvolvi aqui, né, para baixar o custo, foi quando você posiciona, né, o pré-filtro, então você faz a conta, né, de metros cúbicos de frente para os filtros, subindo um pouquinho mais ou descendo, e você coloca aí sim, você pode usar o pó de brita nos locais que não tenha filtro, não de frente aos filtros. Por exemplo, se eu tenho um poço de 50 metros de profundidade, os meus filtros, eles vão até, digamos, a 20 metros de profundidade. Então, dos 20 metros para baixo, eu preencho com material que é apenas para preencher, né, aquele espaço ali. Eu controlo essa altura e aí eu entro com o meu pré-filtro, que eu sempre uso, né, na granometria, não mais que 3 milímetros, né? Então, tá entre 1 e 3 milímetros. Como é que eu faço isso? Eu peneiro, é tudo peneirado, né, o pré-filtro para me tirar apenas o que eu quero. Depois que eu sair da zona ali dos pré-filtros, eu entro com outro material, que pode ser o pó de brita, que seria mais barato aqui para a gente. Então, ou seja, são coisas que nós temos que sempre estar ajudando, né, nossos parceiros, né, e para tentar amenizar um pouquinho, né, essas são técnicas, né, que a gente desenvolve intuitivamente, né. Mas, então, essa é uma dificuldade. Onde a gente compra as questões da tubulação? Tem Porto Velho, aqui nós encontramos, mas não em boa quantidade, né? Poucas coisas aqui em Rio Branco. Temos alguns. Tem uma empresa aqui, apenas uma empresa no Acre, que ela assim, faz a aquisição dos tubos, né? E quando se ganha licitação, ele sempre pede de fora, São Paulo, né? Ou se é pouco, Porto Velho também dá. Eu compro muito ali de Porto Velho mesmo, né? Quando é pouca quantidade, é um poço só, então, né, não vou. Agora, as empresas, né, quando ganham licitação, vem de fora mesmo, né? Geralmente vem aí de São Paulo. Solange, a gente agradece imensamente aí, a gente já estourou o horário aqui. Nossa. Tá? Não, mas tranquilo, foi ótimo, foi muitas informações importantes aqui. A gente gostaria muito de conhecer o teu estado aqui. Para a gente foi ótimo, porque a gente fica imaginando as dificuldades, imaginando aí a logística, tudo isso que a gente conversou, né? E assim, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo por aí, né?
e também por vir aqui trazer para a gente informação do seu estado e contribuir com o nosso projeto. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né, deixando bem claro que eu não sou acadêmica, né, que eu estou na condição mesmo de perfuradora, né, e a gente vai na intuição mesmo, né. Precisa da experiência e da informação, e para mim foi ótimo, acho que tá excelente. Está excelente. Essa apresentação que nem você colocou de adequar e otimizar, isso você só tem no campo, Solange, isso que você passa. Então, o acadêmico não sabe disso que você colocou. Verdade. É verdade, eu agradeço muito. Também, né? Eu e o Lourenço, a gente sempre tá praticando, tá colocando isso, né? E sempre estudando quais são as melhores estratégias para entregar uma boa impressão para o cliente do nosso trabalho, dos resultados, tudo, e é o que você está fazendo aí, entendeu? É o que você tem na mão. Eu sei como que era, eu já trabalhei também no Paraguai, no período que eu trabalhei, tinha muita dificuldade de material, entendeu? Tanto que eu buscava no Brasil, né, para ferramenta, importava, enfim. Então, a gente sabe muito bem do que você está falando. Perder broca, né, dentro do poço. Isso. Obrigado mesmo aí, gratidão pela participação, tá ok? Sucesso a você, a todos que são do estado aí, os perfuradores. Inclusive, eu vou fazer um convite, né? Nós temos uma escola para perfuradores, tá? Você falou da dificuldade de mão de obra, do conhecimento, né? Bem provável que algum perfurador assista esse encontro, essa live aqui, tá? Saiba que vocês têm apoio aqui do Perfurador de Sucesso, que a gente tem uma escola, a gente já está na 8ª turma, mais de 200 perfuradores já formados, quase 250, entendeu? E nós temos uma escola não só para gestores, mas também para operadores, que querem aprender como perfurar, como colocar as técnicas em prática aí, né? Então é isso aí, a gente está aqui, esse é o objetivo, trazer a geologia, a informação técnica a favor aqui, não só do perfurador, mas também do pessoal que acaba acessando esse conteúdo aqui, né? Do gestor e até de geólogo, né? Porque nós tivemos vários geólogos como alunos, viu? E nessa última turma agora nós temos acho que 4 geólogos. Então, gente, muito obrigado. Bom, deixa eu falar aqui um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Solange. A gente falou muito de material aqui, Solange, e eu quero apresentar para vocês aqui algumas soluções, né? Vamos falar da Emar. A Emar que trabalha com tubos, né, de revestimento, tubo em gel, né? Não só tubos, mas também tubos edutores, né? Revestimento, tubos edutores, luvas de PVC. Então dá para você montar todo o poço hoje de uma forma inerte, né? Até as luvas. Tubulações em até diâmetros de 10 polegadas, até 300 metros de profundidade, uma resistência mecânica incrível. A Emar hoje ela tem uma certificação de qualidade, tá? Eu utilizo muito o material, recomendo, tá? E é isso aí, nos maiores distribuidores do Brasil, tá, gente? E brocas, a gente pode falar da Fenili, né? Fenili tem uma tradição aí em brocas especiais, alargadores, brocas de tungstênio, fresadas, principalmente para essa região sedimentar, né? Exatamente. Alargadores de grandes diâmetros. E olha que bacana, quem está assistindo aqui hoje fala com o Márcio lá, ele tem um bônus de até R$2.000 na aquisição de brocas, tá ok? Brocas especiais, que eles fazem lá sob medida, tá? E eu falo por quê? Eu já comprei broca, por exemplo, de 13 3/4, né? 17 polegadas, redondo, 20 polegadas, alargadores sob medida, tá ok? Bom, e aí o seguinte, esses poços de grande diâmetro aqui, a Sampla trabalha com mangueiras flexíveis, tá? A gente falou aqui de reação química na água, tudo tal. A Sampla trabalha com mangueiras flexíveis para alta vazão, né? Conexões em aço inoxidável. A gente esteve fazendo um trabalho lá no poço deles, eu que cuido do poço lá,
da fábrica deles aqui do lado de São Paulo, né? Então eles conseguem despachar para todo o Brasil aí. Eles vendem direto, você pode comprar, são fabricantes, tá? Aqui está o contato deles, fala lá com o Thiago ou com o Moisés. A mangueira flexível hoje ela é muito utilizada nas companhias de saneamento, então aí demonstra, vamos falar assim, o conhecimento técnico e a qualidade, né, na aplicação desse material, gente. Não é algo que surgiu agora, tá? Eu desde 1996 eu utilizo e conheço as mangueiras Samplas, porque eu trabalhava no exterior e eu utilizava esse material. Então, assim, novo pra gente aqui no Brasil, né? Mas em grandes diâmetros E assim, olha a dica aí pro pessoal do Acre, que a Solange estava falando. Grande acidez das águas, a agressividade delas. Agressividade. Né? Então você tem um material inerte, inclusive as conexões são inox 316, né? 316. Que é baixo teor de carbono e elas não oxidam. Então, gente, tá vendo como tem solução para você trabalhar dentro da norma e com produtos de alta qualidade, tá bom? Gente, muito obrigado, vamos ficando por aqui. Excelente apresentação hoje do Acre. Solange está de parabéns, gratidão aí. Gratidão ao Homero e toda a equipe de geólogos que passaram por aqui, né? Que estão nos ajudando nesse projeto aqui incrível, tá? Então é isso aí. Lourenço, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Maravilha.